Olá! Agora a gente vai dar continuidade no nosso estudo de árvore genealógica bíblica. A gente acabou de terminar a leitura de Números, capítulo 26, e essas anotações que eu vou mostrar agora para vocês são referente ao censo que Moisés contou do povo de Israel. Então aqui ele explica bem para o Criador, Adonai, pediu a Moisés fazer o censo de toda a comunidade do povo de Israel, os homens que tinham mais de 20 anos, de acordo com cada família, que estava sujeito ao serviço militar de Israel. Então, aqui nesse capítulo, ele vai falar basicamente o que a gente já anotou no nosso estudo, mas aqui apareceram personagens novos e a gente vai incluir aqui todo mundo de novo que apareceu, pessoas novas. Então, vamos começar aqui na tribo de José. A gente foi para outra página. Então, ele estava aqui na página 14. A gente vai transferir todas as informações aqui da tribo de José para uma página nova, porque apareceram muitos personagens e ali já não tem mais espaço. Então, o José veio para cá. A gente copiou todas as informações que a gente já tem na página 14. Aqui na página 21 e adicionou mais pessoas. Então, agora, nessa passagem de Números 26, mostrou quem que foram os filhos de Manassés e Efraim, que até agora na Bíblia não tinha citado os filhos direto deles. Então, em Números 26, 28, a gente vai ter aqui os filhos de Manassés. O primeiro é Maquir, e aí Maquir teve um filho chamado Gilad, e esse filho chamado Gilad, vamos lá, coloquei os nomes em português aqui agora. Então, continuando, os filhos de Manassés, que é Maquir, que teve Gileade, que teve Iezer, Eleque, Ariel, Siquém, Semidá e Efer. Esse último filho, Efer, teve um filho chamado Zelofeade. E esse Zelofeade teve 5 filhas mulheres, que se chamam Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Toda essa informação aqui está em Números 26, 28. E agora os descendentes de Efraim são diretos de Efraim, tá? Os filhos deles são Sutela, Bequer e Taã. E um filho de Sutela foi Herã. Essas informações estão em Números 26, 35. Esses personagens aqui a gente já tinha anotado no estudo passado e aqui a gente só passou a limpo. E aí apareceu mais alguns personagens, porém esses aqui foram bem aleatórios, então eu deixei eles aqui na página 20 do nosso estudo. Aqui essa página aqui é referente ao estudo que a gente está fazendo no nosso caderno. Quem está acompanhando aí está com o caderno igual o meu. E apareceram aqui alguns personagens soltos na história, mas a gente anota para não perder nada da árvore genealógica que a gente está tentando montar. Então, em Números 11, 26, apareceram 2 personagens aqui, que eram 2 homens do acampamento israelita, Eldade e Medade. Não fala de quem eles eram filhos, de quem eles eram relacionados, qual família, nada. Só fala o nome dos 2, então deixamos assim. Também apareceu em Números 21, 21, o rei do povo Emori, que é o Seom, que está lá na página 4. A gente já fez nota do povo Emori, lá na página 4, no começo aqui do estudo. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, o Emori é um povo gerado por Canaã, um povo de gigantes, Anaquins, que é filho de Canaã, que é filho de Cã, que é filho de Noé. Então, nós vamos relacionando tudo que a gente vai vendo. E esse rei aqui, ele apareceu na passagem 21, 21, foi quando o povo israelita começou a tentar lutar com os povos dessas regiões para ganhar território. E o primeiro rei na qual eles foram contatar para poder passar pelo território, para chegar onde eles queriam, foi esse rei aqui.
esse rei não queria deixar eles passarem, mas ele acabou sendo derrotado pelos israelitas. Então, esse rei aqui apareceu nessa passagem em Números, que faz relação aí com o povo Emori, ou Emori, lá da página 4, no começo do estudo. Depois apareceu em Números 21, 33, o rei de Bassã. Bassã é o nome da cidade ou do lugar, né? Então, é o rei chamado Og, esse é o nome dele. Também um personagem solto, não fala nada de onde ele está, de família ou nada do tipo. Mas já sabemos que ele é alguém do povo adversário de Deus, por estar na região que ele estava, que era bem próxima do povo Emori, né? O povo dessas descendências aqui não faziam parte do povo israelita. Depois, em Números 22, 2, aparece o rei de Moabe, que é o Balaque, filho de Zippor. E também aparece outro personagem aqui, que é Balaão, filho de Beor, em Números 22, 5. E tem uma história bem interessante aqui nesse Números 22, 5, que é quando Balaque chama os seus príncipes, os seus subordinados, vamos dizer assim, né, para falar com Balaão, para que a Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, já que o povo israelita estava se aproximando dessa região para tentar derrotar Balaque. Então, é uma história bem bacana, bem comprida, e vale muito a pena ler essa história para entender o contexto. Resumindo, né, Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo, mas Balaão estava fazendo as ordens de Deus e ele só falava o que Deus mandava ele falar. E acabou que ele não amaldiçoou o povo de Israel, pelo contrário. Ele colocou o Balaque no lugar dele, mostrando que quem mandava ali era Deus, e Deus já tinha abençoado os israelitas, e Balaque não podia fazer nada em relação a isso. Depois, em Números 25, 14, aparece mais personagens. Aparece Cosbi, que é filho de Zur, que é chefe de um dos clãs de Midian. Midian é uma região também de inimigos, e Cosbi é a mulher, tá? Cosbi é o nome de uma mulher que foi casada com Zinri, que está lá na página 15. O Ziri está lá na página 15, então a gente volta para ver quem é Zinri, que está bem aqui, ó. Ele vem da tribo de Simeão e ele é filho de Salu, tá? Aparece em Números 25, 14. E ele era líder de um dos clãs da tribo de Simeão. Vamos olhar aqui para ver se aparece mais alguém que a gente anotou hoje. Assim a gente já fica com o estudo completo. Aqui apareceu mais um personagem na tribo de Ruben. Então, coube aqui no nosso espaço. A gente não passou nada limpo aqui da tribo de Ruben, continuou como está. Apareceu o quê? Um dos filhos de Ruben, que é Palu, ele é pai de Eliabe, ou Eliabe, que a gente até então não sabia da onde que Eliabe vinha, né? Ele vinha da tribo de Ruben, mas não tinha falado nada do parentesco dele. Então, agora, em Números 26, 8, a gente descobriu que ele é filho de Palu, e ele teve, além de Datã e Abirão, que a gente já tinha anotado, mais um filho chamado Nemuel. Então, isso aparece em Números 26, 8. Aqui eu só arrumei, já é a anotação do estudo passado. E na leitura de Números 26, eu achei alguns nomes diferentes aqui para se relacionar. Parece que pela mesma pessoa, então eu anotei na dúvida. Aqui nos filhos de Issacar, ele citou certinho todos os filhos de Issacar que a gente já anotou, mas na hora de falar desse terceiro filho aqui que a gente tinha anotado como Iov, em Gênesis 46, 13, ele apareceu como Yashuv, em Números 26, 23. E outra coisa que também confundiu um pouco foi que um dos filhos de Simeão, o primeiro filho de Simeão, aliás, que apareceu lá em Gênesis 46, 10 como Imuel, né, em hebraico, e Gemuel em português,
apareceu como Nemuel em Números 26, 12. E aqui eu coloquei os nomes em português, tá? Nemuel é Nemuel e Yashuv, na Bíblia em português apareceu o mesmo nome, Jasube, mas na Bíblia em hebraico apareceu 2 nomes diferentes. Primeiro, lá em Gênesis apareceu Yov e depois em Números ficou como Yashuv. Então a gente não sabe exatamente o porquê, mas a gente deixa anotado que às vezes mais para frente no estudo aparece, ou eles mudaram de nome, né? Como alguns personagens bíblicos, mas acabou que nas passagens bíblicas não foi falado sobre isso, ou foi em algum momento aí das traduções bíblicas até hoje retirado, perdido, etc. Outro nome que apareceu diferente aqui é um filho de Gade. Em Gênesis 46, 16 apareceu como Esbom, em Números 26, 16 apareceu como Osni. Então, a gente acha que é a mesma pessoa, porque ele falou certinho o nome de todos os filhos, exceto esse daqui. Então, eu não acho que seja um outro filho, eu acho que seja o mesmo, com nomes diferentes, e aí eu não sei o porquê. Aqui na tribo de Benjamim apareceu alguns personagens, que são alguns filhos extras aqui de Benjamim. Então, apareceu Achiram. Então, aqui são os nomes em português. Coloquei agora. Airão, Sufã e Rufã. E apareceu que Belá, aqui que é o primeiro filho de Benjamim, Números 26, 40, tem 2 filhos, que é Ard e Naamã. Mas em Gênesis 46, 21, mostra aqui que Ard e Naamã é filho de Benjamim. Então, outra dúvida aí para nós, mas anotamos tudo, porque conforme vamos lendo, vamos anotando, vai aparecendo as respostas. Um filho de Dan foi adicionado aqui, parece-me que filho direto, Xuxã, em Números 26, 42.